pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre todos os livros cristãos que eu li em 2023. Eu conversei com vocês lá no começo do ano, né? Lá no início de 2023, eu comentei com vocês nos vlogs, nos vídeos, que eu pretendia inserir livros cristãos na minha rotina de leitura. Porque sim, sou cristã, então acho importante estar em contato com esses temas também, né? Então eu queria inserir na minha rotina de leitura livros assim também, para conhecer também novos autores e tudo mais. E eu li alguns livros, né? No total eu fiz 12 leituras, então ali seria tipo como se fosse um livro por mês, mas não foi bem assim que aconteceu. Teve livros que eu li assim, mais de um mês eu li mais de um, né? E aí eu tive a mudança, complicou totalmente ali a rotina, né? E isso acabou atrasando a minha meta, porque eu gostaria de ter lido mais livros do que 12, né? Vim aqui falar com vocês sobre esses livros, porque foram livros muito legais, livros importantes, livros que eu gostei bastante. Então, eu quero aqui fazer essa recomendação para vocês. Se você é cristão, tem interesse nesses livros também, eu vou indicar aqui para vocês esses livros. E o primeiro livro que eu quero me indicar aqui para vocês foi que eu li lá no começo do ano. Gente, esse livro mudou a minha perspectiva. Totalmente a minha perspectiva, sério, mudou mesmo. E eu queria muito que todo mundo lesse esse livro, né, que é cristão, né, até que você não seja, ele é uma ficção, né, ele é uma ficção cristã, mas se você é cristão, esse livro vai fazer muita diferença para você. É um livro que me marcou muito, marcou demais, 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 e eu queria que todo mundo lesse. Aquele livro que eu gostaria que todo mundo lesse é esse aqui, que é Em Seus Passos, O Que Faria Jesus. Ele tem uma adaptação, e por incrível que pareça, eu gostava da adaptação até ler esse livro, porque o livro é muito, muito, muito melhor e bem diferente em vários aspectos do que o filme. Sério mesmo. O livro vale a pena. Quando eu li o livro, né, porque eu li justamente porque tem um filme, né, aquele filme que eu gosto. Quando eu li o livro, gente, eu desgostei do filme, porque o livro é infinitamente melhor do que o filme, muito melhor. E eles mudam as coisas que não faz sentido, sabe, no filme. Né? Vendo só o filme você vai gostar, mas quando você lê o livro, você vê que o livro é muito melhor e muito superior em diversos aspectos. Ele conta aqui a história dessa igreja, né? E ela vai passar por uma revolução, né, de perspectiva do seu povo ali, o povo daquela igreja, daquela cidade. E é o reavivamento daquelas pessoas, né? E eles levam como a base das suas vidas essa frase: o que Jesus faria no meu lugar, né? Se Jesus tivesse tomado essa decisão, o que ele escolheria? Sabe? Tudo que eles fazem isso. É um desafio que o pastor propõe, né? Que tudo que a pessoa fizer, ela se perguntar o que Jesus faria naquela situação. E aí as pessoas que se propõem, né, a esse desafio começam a viver assim. A gente vai acompanhar a vida delas, dessas pessoas que decidiram fazer essa escolha. As coisas acontecendo e elas tentam que eu tenho que ver o que Jesus faria e tudo mais. Gente, isso aqui é muito bom, né? E ele tem uma base real, né, também. Ele se inspirou em uma coisa que aconteceu no passado de uma igreja. Esse livro é um livro clássico cristão, sabe? É um clássico, ele é um livro muito antigo. Então, assim, eu recomendo demais pra você que você leia, sabe? Se você é cristão, lê esse livro. Ele faz diferença, sim. Ele muda a sua perspectiva, sabe? Demais. É um livro maravilhoso, gente. É um livro incrível, incrível. É um dos meus livros favoritos, cristão, com certeza. E da vida, assim, sabe? Ele é um livro favorito da vida. Tá na minha lista dos favoritos, das leituras em geral. Ele tá na minha lista de favoritos também, então recomendo muito, gente. Esse livro aqui vale a pena. E é um livro super fluido de ler, sabe? É muito rápido de ler. Ele só tem 272 páginas e essa é uma edição da Príncipes. É uma edição baratinha. É um livro baratinho. Deve estar uns 15 reais, acho que eu comprei por aí, uns 15 reais, 17, é um livro baratinho. Gente, esse livro aqui é maravilhoso. Eu tô completando essa coleção, só falta 2 para completar essa coleção de clássicos cristãos da Príncipes, então, maravilhoso, gente. Recomendo demais, recomendo muito. Leia esse livro. Depois eu li o livro Como Ler a Bíblia, eu vou deixar a capa aí, né, que é uma coisa que eu achei interessante de pesquisar, né, já que eu queria me inteirar mais nesse tipo de relacionamento, né, com Deus em geral, ter mais intimidade, passar mais tempo com a palavra de Deus e tudo mais. Então, assim, esse livro me interessou. E é do Spurgeon, eu vou deixar a capa aqui pra vocês, ele tava no Kindle Unlimited, então eu li esse livro, até comprei o e-book depois que eu li, porque eu acho que a explicação do Spurgeon, né, como ele ensina, né, que você deve fazer a leitura bíblica é muito interessante e muito legal. E eu gostei muito da escrita do Spurgeon, né, do livro dele. Então, vou deixar a capa aqui. Muito bom, sim, para você que tem interesse de saber qual o modo de ler a Bíblia,
né? Ou principalmente, de repente, você tem seu próprio modo e funciona pra você, mas saber como era do Spurgeon, né? Que foi um grande, grande pregador antigamente, né? Ele é um grande nome do cristianismo até hoje. Então, assim, vale a pena saber qual era o modo que ele achava mais ideal para você fazer a leitura bíblica. O livro que eu li também foi em e-book e foi um dos meus autores favoritos. E ele é o meu autor favorito cristão. Eu acho que ele é, entendeu? Junto com C.S. Lewis, provavelmente. Ele é meu autor favorito, os dois, né? Que é o John Bunyan. Eu vou deixar a capa aqui, que eu li Salvos pela Graça, né? No Kindle tem muitos e-books que são pregações desses pastores antigos, né, desses pregadores antigos, que as pregações deles eram muito longas antigamente, então assim, viram um livro, né, de pregações, são bem detalhadas, bem explicativas, e esse era sobre a salvação, né, não acredita sobre a salvação tendo em base a Bíblia, e ele usa todas as gente, a escrita os livros do John Bunyan, você sai sabendo, sabe? Você sai que não é coisa da cabeça dele, é coisa da Bíblia, porque tá lá todos os versículos com a base da explicação que ele te dá, ele bota o versículo pra você. E assim, é uma linha de explicação, um versículo, uma linha de explicação, um versículo. Sério, gente, ele dá muita referência bíblica para esses temas. Então, se você tem também a pretensão de pregar, fazer pregações na sua igreja e tudo mais, as referências do John Bunyan de repente te ajude a criar uma pregação e tudo mais sobre algo, porque ele realmente te dá diversos versículos de referência sobre o tema que ele está te explicando. Isso eu acho magistral, que eu acho isso importante, principalmente no livro cristão, que a base do pensamento daquela pessoa tem que ser a Bíblia, principalmente. Primordialmente tem que ser a Bíblia. E isso é um problema que eu tive com um desses livros que eu vou falar aqui pra vocês, que me incomodou, é justamente por isso. Porque a base primordial de tudo que aquela pessoa vai te falar no livro tem que ser a Bíblia, principalmente. Então, vamos lá. Essa, pelo menos, é a minha perspectiva. Vamos lá para o próximo. Eu li, então, o meu livro, um dos meus livros favoritos desse ano. Acho que vai estar ali no top 3. Estaria no top 3. Eu não vou fazer top para esse livro, vou só indicar mesmo. Mas esse estaria no top 3 dos meus favoritos desse ano. E virou um favorito, né? Virou um livro favorito, que é Peregrinos da Eternidade, a busca incansável de Deus pela salvação da humanidade. Gente, o Tozer virou um dos meus autores favoritos, gente, porque a escrita do Tozer é belíssima. É uma escrita mais curta, né? O Tozer, se eu não me engano, era um médico ou algo do tipo, mas olha, o livro é fino, olha a quantidade de marcações que eu fiz nesse livro. Pra vocês terem uma ideia, né? Esse livro tem 126 páginas. E eu fui lendo um capítulo por dia, né? E, gente, que livro sensacional. Ele fala assim, ele vai explicando temas importantes, temas da atualidade dele, mas que é muito, muito mais real pra gente hoje do que eu acho que provavelmente seria pra ele se ele estivesse hoje e de repente ia ficar até assim. Porque realmente o que ele fala aqui é muito usável hoje, sabe? Né? E, gente, esse livro é sensacional, gente. Eu marquei muita coisa. Eu penso muito parecido com o Tozer em diversas questões aqui nesse livro. Não é tudo que a gente concorda em um autor, principalmente cristão, né? Cada um tem o seu pensamento teológico, mas assim, ainda assim, quase tudo que o Tozer fala nesse livro eu concordo plenamente. E ele fala muito sobre o Espírito Santo, a importância do Espírito Santo nesse livro, mas ele fala do Espírito Santo de uma forma tão linda. Mas assim, é tão linda, gente, que assim, é maravilhoso esse livro, é maravilhoso. Eu quero ler os outros livros do Tozer, eu quero comprar os outros dois que tem nessas edições aqui. Tem outros em edições diferentes, mas eu queria muito os outros dois desse estilo aqui, né, que tem a mesma ideia visual. Mas assim, esse livro aqui, gente, esse livro eu reli cotes, eu reli partes dele, gente, porque esse livro aqui é maravilhoso. Eu recomendo demais ler Tozer, sabe? Ele tem uma escrita um pouco curta em alguns momentos, mas não é uma escrita tão difícil, sabe? Dá pra você ler de boa. Gente, é maravilhoso. Maravilhoso. Tem que falar que essa edição é linda e a capa dura. É linda. Recomendo demais pra vocês. E aí eu li um dos meus autores favoritos, né? Que é C.S. Lewis. Eu li O Grande Divórcio. Ele é uma alegoria, né? E ele lembra assim, bastante, em alguns aspectos ali, a Divina Comédia e Peregrino, né? O Peregrino do John Bunyan, lembra? É essa vibe, né? Vibe de alegoria, né, gente? É uma alegoria, então assim, contando uma história lúdica para explicar algo mais realista e profundo, e a gente vê aqui um ônibus indo
para o céu, né? E as pessoas que estão dentro dele, né? O que vai acontecer nessa jornada? Muitas coisas. E cada pessoa ele tem, tipo, um estereótipo de pessoa, né, que tá dentro desse ônibus, né? E que decisões as pessoas vão tomar no meio do caminho, sabe? É muito interessante. E o personagem principal desse livro é como se fosse o C.S. Lewis, sabe? Então, assim, é um livro que vale muito a pena. Gostei demais mesmo. E as edições, gente, é o sonho de consumo, colecionar todas, que são belíssimas, é de capa dura. Tem agora capa mole também, que vende, que eu vi vendendo algumas de capa comum. Mas esse de capa dura, sonho de consumo. Eu só tenho 2 até agora, mas muito bom, gente. Recomendo muito pra ler. Ele é alegoria, então, assim, é aquele livro que você vai ler e você vai tentar buscar o significado daquilo, sabe? Mais profundamente. Então, recomendo, muito bom. E aí eu li um de devocional, né? Que é O Caminho para a Intimidade com Deus. Eu acho que é esse o nome. Que é um livro do John Bevere e da Lisa Bevere. Eu vou deixar a capa aqui. Que é um devocional de 40 dias. Eu acho que esse devocional foi muito importante pra mim, sabe? Eu tava tentando criar a rotina de ler a Bíblia, né? De ter momentos devocionais, de ler, né? E tudo mais. E esse livro me ajudou porque eu lia um por dia, né? Eu li o devocional por dia. E aí, nesse momento, eu fazia a minha leitura bíblica normal, além do devocional. Então, assim, isso me estimulava a todo dia pegar pra fazer, entendeu? E isso me ajudou muito. Eu acho que ler devocionais desse tipo, né, com o objetivo, né, de todo dia você ler realmente ajuda demais. Então, isso me ajudou muito. Esse devocional me ajudou bastante e eu amei realmente. Eu quero ler outros livros do John Bevere, eu gostei demais. Também tem da esposa dele, né, Lisa Bevere. Eu quero ler outras coisas deles porque eu gostei muito, principalmente da escrita, né, e como ele explica as coisas, eu gostei demais. Depois eu li um que foi uma indicação, né, que eu vi muitas pessoas, né, eu vi todo mundo que é desse meio cristão lendo esse livro, né. Há uns 2 anos que esse livro aí, todo mundo tá lendo esse livro, se eu não me engano, desde o ano retrasado, provavelmente. As pessoas lendo esse livro, amando, e numa lista de favoritos, que é a Liturgia do Ordinário. Vou deixar a capa aí pra vocês. E é um livro que eu comprei e eu achei, nossa, esse livro vai ser maravilhoso, eu vou amar. E eu me decepcionei com esse livro. Não foi um livro ruim? Não foi. Sabe, não acho que ele foi um livro ruim, não acho que é um livro que não deva ler. Claro, deve ler, gente. Leia esse livro, é bom. Mas ele foi escrito de uma forma que eu não gostei. Assim, ele é esse tipo de livro que eu falei pra vocês. É um livro que as referências do que a pessoa tá dizendo não é necessariamente da Bíblia. É uma referência de livros, de autores diferentes. E isso me incomodou. Eu tava lendo esse livro, né? Eu comecei a ler e a escrita é boa e tudo mais, né? Não que o que ela diz seja ruim, tá? Não é isso que eu tô dizendo, né? Que eu discorde do que ela tá dizendo, também não é isso. Mas eu tava lendo e eu comecei a sentir que eu tava me incomodando com alguma coisa nesse livro. Alguma coisa tava me incomodando, realmente. De coração, tava me sentindo incomodada. Eu falei, mas não é um livro ruim, o que tá acontecendo? Aí eu reparei nas notas de rodapé. E ele tem bastante nota de rodapé. Quando eu reparei nas notas de rodapé, eu tava vendo que todas as referências que ela usa de base, pelo menos 90%, 95% das referências que ela usa de base para o pensamento que ela tem, são livros de outros autores. E aí eu falei, assim, poucas são referências diretas bíblicas, sempre são de outros autores. Então, tipo assim, pra mim ver de onde saiu a base daquele autor, eu teria que ler o livro dele. E são livros primordialmente em inglês, que não tem tradução, se eu não me engano. Então, assim, eu leio em inglês e tudo bem, mas eu teria que ler tipo uns 10 livros, 15 de repente, para poder saber a base daquele pensamento, para ler aquele livro, sabe? Não, sabe? Eu acho que quando o livro é cristão, pelo menos a maior parte das referências dele tem que ser diretamente a Bíblia, sabe? Não outros autores. Não que você não possa usar referências de outros autores, eu acho que não tem nenhum problema você usar referências de outros autores que vieram antes de você, que escreveram outros livros que você gosta, principalmente, ou que você concorda, mas a base tem que ser a Bíblia, sabe? A maior parte das referências tem que ser a Bíblia, sabe? Quando é um livro cristão, ele tem que ser a Bíblia. A Bíblia é o livro principal, é o livro mais importante de um cristão. Então, assim, a base para aquele pensamento, daquelas ideias, daquela ideologia, tem que ser a Bíblia. Entendeu? Então, isso me incomodou. E aí eu reparei na nota de rodapé e eu percebi que era esse o meu problema. 90% daquelas referências eram livros de outras pessoas. Então, assim, isso me incomodou. E pode não te incomodar e tá tudo bem. E como eu falei, eu não tô dizendo que ela tá errada ou que eu discordo do pensamento dela. Não é isso. Mas isso me incomodou, entendeu? E isso
me decepcionou no livro. Eu achei o livro ok, ele tem pensamentos, ideias boas, né? Mas, sabe, eu pensei que ele poderia ser mais, sabe? Eu queria mais, né? E, como eu falei, isso me incomodou e talvez eu não te incomode. Tem muita gente que gosta e acha favorito e não tem problema também, tá? Se você gosta, sinceramente, não tem nenhum problema com isso. É uma coisa muito pessoal, né? E principalmente quando é um livro cristão, tem muito a ver com o que você acredita, né? Então, assim, tá tudo bem se você gostou, tá? Não tem problema. Mas realmente isso foi uma coisa que incomodou e eu queria deixar registrado aí pra vocês que tá vendo esse vídeo. E eu não tenho ele aqui agora porque ele tá emprestado, né? Eu tenho ele físico, mas eu emprestei, então tá com outra pessoa pra pessoa ler. Então, assim, como eu falei, eu nem desrecomendo esse livro, tanto que tá com outra pessoa emprestado, né? Então, assim, é só uma questão mesmo pessoal com esse livro que eu tive. Depois eu li um livro sobre o Apocalipse, né, que eu tinha ganhado, e aí eu falei, boa chance para ler, e eu queria ler o Apocalipse, então eu li acompanhada desse livro, que a Terra vai pegar fogo, do Ricardo Cardoso, né. Então eu fui lendo esse livro e ele tá dividido por capítulos, ele é dividido por capítulos, que são os capítulos da Bíblia, tipo, Apocalipse 1 e tem um capítulo do Apocalipse 1, né, e as explicações, e é um livro bem explicativo. E eu gostei desse livro, gostei bastante de como ele é explicativo. Ele explica de uma forma bem boa de entender, sabe? Não é nada difícil. Tem umas imagens aqui também, né? Que para usar a referência, usar nas referências, e vem umas fotos assim e tal. Assim, é um livro bom, sabe? Eu gostei de livro como o livro de Apocalipse. Eu achei muito tranquilo de ler e de entender, principalmente. E isso é uma coisa muito importante para quando você vai ler o Apocalipse, né? Porque ele é bem figurativo em algumas coisas, então assim, você tem que ficar tentando absorver e entender, né, o significado das coisas. Então, eu achei esse livro muito bom para esse sentido. Eu gostei bastante e eu recomendo sim. Depois eu li um livro que eu gostei muito nesse ano, muito. Eu comprei o e-book dele, que teve acho que promoção do e-book ou algo assim, e eu aproveitei a chance para adquirir. Porque eu vi umas pessoas falando desse livro, principalmente quando a pessoa fala do livro de Esther, que é esse daqui, vou deixar a capa aqui pra vocês, Esther na Casa da Pérsia, né? E, gente, esse livro é muito bom. Ele também vem a parte do capítulo de Esther e vai destrinchando depois as ideias, né? Que o autor tem sobre, né? Explicações também históricas, né? Do período e tudo mais. E eu achei muito bom, porque esse autor faz um paralelo da história de Esther com a gente hoje em dia, né, que vive nesse mundo, né, vive nessa atualidade que não é tão diferente do período da Esther. Então, assim, eu achei, isso foi uma das coisas que me ganhou nesse livro, é esse paralelo que ele faz entre os dias de hoje e a história de Esther, sabe? Gente, isso foi muito bom, eu gostei muito, muito desse livro. Eu já comprei outro e-book desse autor, né, que é o de Sansão. Então, assim, pretendo ler esse ano aí, de 2024, o de Sansão também, pra ver, né, o que eu vou achar. Mas eu gostei muito do livro da Esther, gente. A escrita desse autor também é maravilhosa, muito boa, muito gostosa de ler, assim. Não só de ler de uma vez, assim, mas eu tava lendo, acompanhando os capítulos de Esther, então foi muito legal fazer essa leitura. Eu gostei muito, 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 então recomendo demais pra vocês. Depois eu vi um audiobook no Audible que tinha disponível, que é O Deus que Destrói Sonhos. Vou deixar a capa aqui. Também o livro ficou bem popular, aí muitas pessoas estavam lendo, e eu gostei muito, muito, muito desse livro, né? E eu recomendo. Ele é um livro curtinho, mas o autor também escreve de uma forma bem leve, assim, sabe? E é muito bom, sabe? A temática que ele explica, né? Sobre os nossos sonhos, o que a gente acredita pra gente, o que a gente espera pra gente, sabe? O individualismo ali, sabe? Não pensar sobre o plano de Deus acima do nosso, sabe? E esse livro é muito bom. Eu recomendo. Eu vi, como eu falei, em audiobook. Se eu tiver a oportunidade de comprar ele baratinho, de repente eu compro o físico, como também pretendo comprar o da Esther, que eu gostei muito. Depois eu li o livro também que virou favorito da vida, e eu já sabia que ia ser porque o filme é um dos meus filmes favoritos, assim, cristão, que eu já vi muitas e muitas vezes. Eu tinha lido o livro, e eu comprei esse ano, né? Como eu falei, eu tô completando essa coleção da Príncipes, então eu li O Peregrino. Gente, isso aqui é uma preciosidade, sério. Se você é cristão e não leu O Peregrino, o que você tá fazendo da sua vida? Vai ler, gente. Não dispense a leitura por conta do filme. É muito fiel o filme, sim. Mas o livro, gente, não tenho palavras. Eu amei demais esse livro. Eu amei ver a trajetória do cristão
né? Chegando na Cidade Celestial, gente. Isso aqui é um amor, assim, que eu não tenho palavras do quanto esse livro é maravilhoso. Quanto esse livro é realista, sabe? Quanto esse livro é sobre a vida de um cristão mesmo, sabe? Isso aqui é maravilhoso. Se você não leu e é cristão, leia, gente. Sério mesmo. Realmente é um livro que todo mundo tem que ler. Todo cristão tem que ler, como também eu acho que tem que ler Seus Passos, o que Faria Jesus. Os dois eu acho que todo cristão tem que ler. Realmente. Esse aqui é muito, muito bom. Recomendo demais. Né? Eu marquei algumas coisas aqui porque teve uma hora que eu estava tão envolvida que eu nem parava para marcar nada, mas cada reflexão e vem os versículos, diversos momentos, vem as referências aqui. Então, assim, realmente vale a pena. Então, assim, você pode ler e ir lendo os versículos acompanhado, né? Que refere àquele período da história. Realmente. Vale a pena, gente. Demais. Como eu falei, venha, esse versículo da Bíblia tá aqui para dar uma referência do que é aquilo, de onde tá, de onde o autor tirou aquilo, sabe? É isso. Muito, muito bom. E depois eu li outro livro do John Bunyan, que eu vou deixar a capa aqui, que também é essa vibe da pregação dele, né? Que foi sobre a porta estreita, né? Então, sobre quem passa pela porta estreita. E eu gosto muito das pregações do John Bunyan. A explicação dele, gente, é muito boa. É como eu falei, você consegue ver todas as referências bíblicas para o que ele está dizendo. E isso é sensacional e primordial, na minha opinião, quando você está lendo um livro cristão. Então, assim, que realmente é para te ensinar algo ou explicar algo, sabe? Não ficção, porque ficção cristã eu sei que é mais ficção, né, no caso. Mas quando o livro é para te dar uma teoria de algo, tem que ter as referências bíblicas, primordialmente, na minha opinião. Mas é isso, gente. Eu também amei esse livro e eu recomendo também. Na verdade, eu recomendo todos os livros de John Bunyan, porque a minha ideia é ler o máximo que eu conseguir de John Bunyan, porque ele virou meu autor cristão favorito junto com C.S. Lewis. Então, assim, tanto que eu li 3 coisas dele, né? Então, foi esse vídeo, gente. Essas referências, esses livros que eu recomendo pra vocês. Eu acho que vale a pena ler cada um deles, você tirar suas opiniões também, mas eu sei que eles marcaram o meu ano e que eu amei demais. E esse ano de 2024 pretendo ler mais livros cristãos e até superar essa meta, se tudo der certo, né? Querer superar aí mais de 12 livros lidos, com certeza. Aí eu venho aqui pra falar pra vocês, né, a lista dos livros que eu li. Mas, gente, vale a pena. E se você é cristão e não tem costume de ler, eu acho que vale a pena sim. Eu acho que vale a pena você ler, né? E tá mais imerso também em leituras cristãs, se você é cristão, né? Assim, vale a pena, gente, realmente, né? E é uma leitura que vai ficar com você, vai te trazer algo. Não vai ser uma leitura só por diversão, você vai trazer algo para sua vida, né? Então, eu recomendo muito que se você não leia, né? Insira também essas leituras, né? Eu tô no começo dessa caminhada, mas tô inserindo ali aos poucos, mas vou continuar inserindo esse ano, porque eu acho que fez toda a diferença no meu ano fazer essas leituras também, no meu dia a dia. É isso, pessoal. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Se você tem uma indicação de um livro cristão que não tá nessa lista, deixa aí, que você gosta muito, deixa aí no box de descrição aí que eu vou querer saber. Vou pegar essa indicação aí, de repente eu trago para esse ano, para minha leitura desse ano. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Um beijo. Até o próximo vídeo.